Hoje nós estaremos finalizando o capítulo 13, meditaremos do versículo 31 ao versículo 38. Lembrando, né, no ensino passado, nós estudamos sobre os versículos 21 a 30, onde Jesus ali dá a indicação de quem estaria traindo. Nós vimos que a indicação ela foi meio direcionada somente a João, o apóstolo. E talvez, possivelmente, por ele ter solicitado que João fizesse ali a pergunta a Jesus, talvez Pedro também ficou sabendo. Mas nós vimos que Judas, por todo aquele tempo, ele passou despercebido. Tipo assim, Jesus tratou Judas igual tratou todos os outros discípulos. É tanto que todos eles ficaram em dúvidas. Quem será esse traidor, né? Porque Jesus não fez diferença entre Judas, mesmo sabendo que Judas o trairia, com os outros discípulos. Então vemos ali a paciência do Senhor, sua misericórdia para com Judas, e vimos algumas aplicações, né, sobre isso. Aqui no nosso texto, ainda faz menção, logo no início, a partir da saída de Judas, é que Jesus começa a dar mais alguns ensinamentos àqueles discípulos. E no meu entender, aqui nessa parte do texto, nesse texto, né, nessa parte do capítulo, no versículo 34, no meu entender, esse é o assunto principal aqui. Né? Não somente no meu, mas se os irmãos, não sei se na Bíblia dos irmãos, né, tem isso, mas aqui colocaram um título, né, o amor fraternal, que é justamente referente principalmente ao versículo 34, né? Então, talvez na Bíblia dos irmãos esteja isso também. Na minha opinião, também acredito que esse seja o assunto realmente principal aqui, seria o amor fraternal, o amor pelos irmãos, né? Aqui Jesus exorta eles a terem amor uns pelos outros. Então, nós iremos meditar nisso. Agora, né, nessa questão desse mandamento que Jesus dá. Gostaria de ler inicialmente esse versículo 34, e depois vamos dando sequência, como sempre viemos fazendo, lendo os versículos e meditando em cada um deles. Diz assim o versículo 34: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Bom, aqui nós vemos claramente Jesus falando que devemos amar uns aos outros. Irmãos, você já se avaliou nesse sentido? Já fez uma avaliação, né? O seu amor para com seu irmão, como que ele é? Tipo, uma classificação de notas. Que nota você daria de 1 a 10? Né? Qual a sua nota que você mesmo daria em relação ao amor que você sente pelo seu irmão? Né? Talvez alguns arriscariam aí um 7, né? Um 8, né? Alguém mais ousado, talvez um 9. Eu imagino que 10 ninguém, né? Porque perfeito, só Cristo. Mas talvez aí no clima, né? Nós estamos aí próximos do... Então, de repente, alguém resolve entrar no clima, porque infelizmente, né? Abrindo aqui um parênteses, muitos, até mesmo crentes, eles acham que o espírito de Natal é que realmente leva-nos a amar uns aos outros. E nós iremos ver no texto que não tem nada a ver com o espírito de Natal. Mas, infelizmente, tem crentes que nessa época eles realmente, né, começam a amar mais e acham que são amáveis e tal. Enfim, irmãos, se qual for a nota que viemos a dar, seja 7, 6, 5, 9, né? Seja qual for a nota que viemos a dar pelo amor que nós sentimos uns pelos outros, quando a gente analisa melhor esse mandamento que Jesus dá, essa nota nossa despenca. Ela quase que desaparece. Porque, presta atenção num detalhe aqui. Jesus fala bem assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós. Esse é o detalhe. Como eu vos amei a vós. Aqui Jesus eleva o padrão de amor lá para cima. Lá para cima. Digo que são poucas as pessoas que chegam, tá? Quase ninguém realmente permanece assim. O que eu falo permanecer? Porque você viver constantemente nesse mesmo nível de amor, né? Amando assim. Um grande exemplo, um versículo que é bem parecido com esse é aquele lá de Efésios, né? Que o apóstolo Paulo fala assim, que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Nós, maridos, sabemos o quão difícil é isso. Tá? Podemos até aventurar citar alguns exemplos, né? Tem aqueles momentos que os maridos realmente parece que dariam a sua vida pelas suas esposas. Tá? Morreria pelas suas esposas. Mas 30 segundos depois, não, talvez um pouco mais, né? Vamos aumentar 1 minuto, 2 minutos depois, estão se odiando. Eu te odeio. Então, o nível realmente parece que ele sobe, desce, né? E no amor de Jesus, irmãos, nós podemos dizer que é assim. Esse padrão que Jesus coloca, alguns talvez cheguem, né, a amar o outro como Jesus realmente amou, mas permanecer amando dessa forma, nós sabemos que não conseguimos, devido a essa nossa fraqueza carnal. Tá? Então, esse é o tema do nosso texto, amar como Jesus ama. Né? Eu nunca coloco temas nos meus estudos, nas nossas meditações, né? Mas eu acho que esse seria um bom amar como Jesus ama. É isso que ele pede àqueles discípulos. Que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Como ele nos amou. Então, aqui eu gostaria de meditar com os irmãos alguns aspectos desse amor de Jesus Cristo, aqui mesmo, nesse texto. Alguns aspectos que nós podemos ver claramente nesse amor que ele demonstrou pelos seus discípulos. E aqui nós podemos começar no versículo 31 e 32, né? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Como eu disse, né? Essa referência, tendo ele, pois, saído, esse ele aqui é Judas Iscariotes, ele havia saído para trair Jesus. Então, depois que ele saiu, Jesus disse as seguintes palavras. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Bom, nós sabemos que Jesus já havia falado essa frase, né? Agora é glorificado Filho do Homem. Nós podemos ver isso lá no capítulo 23, capítulo 12, versículo 23. Jesus fala assim, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Que hora era essa? Nós sabemos que essa hora é a hora da morte de Jesus Cristo. Jesus vem desde o início falando, né, e nós vimos claramente ele falando para Maria, falando para os seus irmãos, que não era chegada a sua hora. Mas aqui ele fala, né, e é interessante que ele fala depois que os gregos, né, que são os gentios, estavam querendo vê-lo. Então é um grande marco ali. Depois dessa hora, Jesus começa a dizer, é chegada. Então aquele momento é um marco, né, no ministério de Jesus, vamos dizer assim, porque ele começa a falar que agora era chegada a sua hora. E que hora é essa? A hora da sua morte de cruz. Como ele explica aqui no contexto do capítulo 12, versículos 24 em diante, usando um exemplo da semente que é lançada no solo. Se ela não morre, ela permanece sozinha. Jesus fazendo referência à necessidade da sua morte. E no nosso texto, no capítulo 13, no nosso texto, voltando ao versículo 31, Jesus novamente se refere aqui à sua morte. Agora é glorificado o Filho do Homem,
e Deus é glorificado nele. Nós sabemos que não somente Jesus é glorificado na sua morte, mas também Deus é glorificado. Então, irmãos, nós podemos enxergar aqui o grande amor de Jesus Cristo. Enxergar que o seu amor ele é elevadíssimo. É um amor elevadíssimo, né? Como o apóstolo o apóstolo João escreve lá no capítulo 3. Né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali descreve grandemente o amor de Deus na obra de salvação. E Jesus Cristo descreve claramente o seu grande amor no capítulo 14, no versículo 13. Fala assim, desculpa, não é 14, não, é 15, tá? Capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, o amor de Jesus, nós percebemos e vemos nas Escrituras que ele é um amor elevado. Ele está em um grau elevadíssimo. Nós vemos isso em todo o seu ministério, principalmente, irmãos, nessa hora que é chegada. Principalmente na sua morte e morte de cruz. Porque, como nós vemos tanto na Bíblia, né, já ouvimos em pregações, a morte de cruz naquela época, ela era praticamente o auge da humilhação e da vergonha. Uma pessoa que fosse despida, açoitada, pregada em uma cruz, para morrer de forma lenta, dolorosa e como um espetáculo público, que foi a morte de Jesus Cristo, essa era a forma mais humilhante que alguém poderia morrer. Era o auge da humilhação. O auge da vergonha. Mas, no entanto, irmãos, nós atentamos na palavra de Deus que a morte na cruz, a morte de Cristo na cruz, foi o auge da glória do Pai e da glória do Filho. Quando Deus é glorificado quando qual seria a palavra melhor? Exposto, manifesto os seus grandes atributos, os seus perfeitos atributos. É nesse momento que Deus é glorificado. Irmãos, na cruz, quando Cristo morreu na cruz, o amor de Deus foi manifesto. Quando Cristo morreu na cruz, a justiça de Deus foi manifesta. A misericórdia de Deus foi manifesta. A graça de Deus foi manifesta. E se nós atentarmos em toda a Bíblia, não há em nenhum outro local na Bíblia onde a graça, onde os atributos de Deus, tudo isso que eu acabei de citar, foi manifestado de uma forma tão grande, tão gloriosa. No versículo 32, irmão, nós percebemos que essa glorificação não foi somente a Deus, mas também ao próprio Jesus Cristo. Como ele diz, né, o Filho também é glorificado. Aqui no versículo 32 fala assim, e se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Deus glorificaria Jesus Cristo, e quando ele fala assim, logo o há de glorificar, isso aqui é fazendo referência à ressurreição de Jesus. Quando Jesus Cristo seria ressuscitado e seria ascendido ao céu. Essa foi a forma que Jesus Cristo foi glorificado por Deus. Quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, aquele era o selo da aprovação da morte de Jesus Cristo por Deus. Deus estava aprovando aquilo que Jesus Cristo fez quando ressuscitou dos mortos. E Deus o ascendeu aos céus, o exaltando novamente, né, a glória que ele já tinha, colocando, né, como o apóstolo Paulo, se eu não estou enganado, declara, né, acima de todo o principado, acima de todo o poder, acima de todo o domínio. Jesus Cristo novamente é exaltado aqui. O fato é que nós devemos atentar, né, o amor de Jesus Cristo levou
amor grande de Jesus Cristo. Por nós, pelo Pai, fez com que Deus fosse glorificado, fez com que o Pai fosse glorificado. E, irmãos, nesse processo de glorificação entre o Pai, o Filho e você como salvo, isso é um grande bênção. No versículo 33, nós vemos novamente a manifestação do amor de Jesus Cristo. Um amor, poderíamos dizer, um amor de cuidado, um amor cuidadoso de Jesus Cristo. Quando ele fala assim com os seus discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Nós vemos aqui o cuidado de Jesus para com aqueles discípulos, né? Jesus, ele até usa um termo aqui, né? Filhinhos, não é um termo nos evangelhos muito comum. Nós vemos ele algumas vezes mencionado pelo apóstolo João lá em suas cartas. Mas nos evangelhos não é muito comum esse termo usado por Jesus. Jesus se refere a eles aqui como filhinhos. E realmente aqui ele demonstra um cuidado pelos seus discípulos, uma preocupação em mostrar a eles, em alertá-los de que por um momento ele estaria ausente. Ele não estaria com ele. Era necessário que ele se ausentasse. Mas que logo eles estariam juntos novamente. Como ele fala aqui, né? No versículo 36, no final do versículo, ele está falando, conversando com Pedro, aí ele fala assim, no versículo 36, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Isso no capítulo 13, versículo 36. No capítulo 14 também, no versículo 3, Jesus também diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus mostra aqui a sua preocupação, o seu cuidado para com os discípulos. Né? É uma foto, né? Uma grande foto de um pai zeloso, cuidadoso para com os seus filhos, avisando, olha, eu vou me ausentar por alguns momentos. Vocês vão ficar só. É necessário. Mas eu vou voltar e a gente vai se reunir. Aí foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. Foi isso que ele estava falando com eles. O amor de Jesus Cristo é essa preocupação, esse cuidado que ele tem com os seus discípulos. E, irmãos, quando nós se referimos ao amor de Jesus Cristo pelos seus discípulos, não se resume somente aos 10, aos 11, né? Mas a todos os seus discípulos. O amor de Jesus Cristo, ele é tão grande, como falamos no início, tão grande, ele abrange a todos os seus discípulos. Não somente aqueles 11, mas a todos. E Jesus mostrou aqui o seu cuidado. Ele teve por aqueles discípulos e ele ainda tem pelos discípulos de hoje. Jesus cuida de nós. Mesmo na nossa incredulidade, não enxergando, não vendo, ele tem cuidado. O amor de Jesus Cristo, irmãos, nós podemos entender também no versículo seguinte, versículo 34, ele é um amor obediente. Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Por que Jesus fala um novo mandamento, se lá no Levítico, aqui fala a referência, deixa eu ver. Levítico, capítulo 19, versículo 18, fala que nós devemos amar uns aos outros. Mas se Levítico fala que devemos amar uns aos outros, se a lei, né? se a lei se resume em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, mas que novo mandamento é esse? O novo mandamento está no padrão. O padrão é outro.
como nós vimos no início, o padrão é mais elevado. Como eu vos amei. É esse o padrão. O padrão é como o sacrifício. Jesus nos amou ao ponto de se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. De ir até a morte, morte de cruz, pelos nossos pecados. Esse é o padrão. É dessa forma que nós devemos amar. E aqui nós vemos esse amor de Jesus Cristo, um amor obediente. Porque foi um amor que levou à morte de cruz. E isso nós podemos entender no capítulo 12, não, capítulo 10. Deixa eu ver aqui a minha anotação. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar tomá-la. De que ele está falando aqui? É a sua vida. Dar a sua vida. Ele tinha esse poder de dar e tomar. E o que ele diz mais? Este mandamento recebi de meu Pai. Era da vontade de Deus, era o mandamento de Deus que Jesus Cristo morresse pelos nossos pecados. E ele obedeceu isso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E agora, esse mesmo Jesus, ele nos ordena, ele nos dá esse mandamento, que nós devemos amar uns aos outros, como ele nos amou. Esse é o mandamento que agora deixa que nós devemos andar, a fazer. Irmãos, se Jesus nos ordena a amar como ele nos amou, devemos. Não há desculpa para não fazer. Não tem essa de que você chegar assim, poxa vida, mas Senhor, o Senhor é perfeito, eu sou falho. Isso não é desculpa. Não vai aceitar como desculpa eu chegar e falar assim, olha, ele vai dizer assim, eu não falei para você fazer, você deveria ter feito. Foi um mandamento. É claro, irmãos, nós não amamos segundo as nossas forças. Nós só amamos porque temos o Espírito Santo de Deus. E é somente através do Espírito Santo de Deus que somos capacitados a amar. Porque é um dom, é um fruto do Espírito Santo. É quando somos levados pelo Espírito Santo, quando somos guiados, quando andamos em Espírito, é que nós somos capacitados a amar. Fora disso, nós não conseguimos. Então, se Jesus nos ordenou a isso, nós devemos amar. Amar os nossos irmãos de uma forma sacrificial. Abrindo mão de nós mesmos para o bem do nosso irmão. Para que o nosso irmão seja edificado, né, para que ele cresça. Nós podemos também ver aqui na sequência do texto, né, voltando ao nosso texto, capítulo 13, no versículo 35, Jesus mostra que este amor, ele precisa ser um amor visível. Que sentido, né? Um amor visível. Precisa ser visto, notado. Pessoas precisam ver, né? Diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não nos deu um mandamento para que nós tenhamos bons sentimentos uns para com os outros. Nós devemos ter bons sentimentos uns para com os outros, sim. Mas sentimentos não são vistos. O que eu sinto, muitas das vezes, pessoas não veem. Eu consigo esconder muito bem. Né? Sentimentos,
Eles não são algo visíveis, mas o amor ele precisa ser visível. As pessoas precisam enxergar, precisam ver que amamos. E é assim que nós seremos conhecidos como sendo discípulos de Cristo, porque amamos uns aos outros como Ele nos ama. Irmãos, infelizmente, nós sabemos que, não somente na nossa época, mas há épocas atrás, as igrejas elas eram conhecidas mais pelas brigas que pelo amor. Ainda nos dias de hoje. Nós vemos constantemente notícias de igrejas divididas, estão em briga. E essas coisas se tornam notórias, as pessoas percebem, as pessoas veem, não somente nós, que somos de outra igreja, mas as pessoas de fora percebem isso. Elas percebem essas brigas, essas divisões, né? Geralmente, quando falamos em divisões na igreja, logo nós lembramos velhos, jovens, né? Acho que essa intriga é antiga, né? Velhos e jovens. Tá? Tem sempre aqueles jovens que querem uma música de um jeito, os velhos querem uma música de outro jeito. Começa alguma crise, algumas divisões. E as coisas elas têm tomado uma proporção tão grande. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de briga, divisão dentro das igrejas, tem tomado uma proporção tão grande que algumas igrejas se tornam tão profissionais que viram empresas que elas começam a escolher os seus nichos, né? Vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais, como fala, empresarial, né? Seus nichos. Começa, meu nicho agora é jovem, então vamos preparar a nossa igreja para os jovens. Ou o meu nicho agora é os velhos, que eu acho muito difícil alguém escolher esse nicho, né? Mas o meu nicho é os velhos, então vou preparar a igreja para os velhos. Irmão, só que isso não existe na palavra. A palavra de Deus não há esse tipo de separação, esse tipo de coisa, pelo contrário. Há uma unidade em Cristo. Como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, né? Lá ele diz assim: nisto não há não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, vivendo o amor de Jesus Cristo, ela reflete a diversidade. A diversidade racial, a diversidade social, econômica, até cultural no sentido de costumes, até cultural no sentido de conhecimento, ela reflete a diversidade. A igreja de Jesus Cristo tem que ter todo esse tipo de pessoas. Velhos, jovens. É por essa igreja que Cristo morreu. Cristo não morreu somente para os jovens, nem para os velhos. Por todos nós. E o nosso amor, irmãos, ele deve refletir isso para as pessoas, independente do que o mundo enxergue. O amor de Jesus Cristo precisa transpor esse tipo de visão. E não é difícil, né? Porque vivemos em um mundo totalmente egocêntrico. As pessoas pensam somente em si mesmas. Se nós mostrarmos o amor de Jesus Cristo facilmente, as pessoas perceberão que esta igreja é diferente. É uma igreja de Jesus Cristo. Não de fulano, ciclano, ou ciclano, mas de Jesus Cristo.
porque está amando uns aos outros como Cristo amou. Então, esse amor ele precisa ser visto pelas pessoas, ele precisa ser notado, as pessoas precisam ver, enxergar em nós. Não é algo que somente devemos sentir, nós devemos transparecer isso, mostrar isso. Nos versículos seguintes, né, versículo 36 em diante, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Bom, essa passagem é bem destacante, né, por causa do que Pedro fez, né? Pedro, ele, embora achasse que era um homem compromissado, né, totalmente comprometido com Cristo, e ele, em muitos aspectos, ele era comprometido com Cristo, mas Pedro, ele não enxergava a sua fraqueza. Muitas pessoas são levadas ao fracasso justamente por isso, porque elas não enxergam a sua fraqueza. O apóstolo Pedro, ele preferiu confiar na sua lealdade do que em Cristo. E isso o levou ao fracasso. Isso o levou a trair Cristo. E, irmãos, muitos de nós fracassamos porque preferimos confiar em nós, nossa capacidade, que confiar em Cristo. Isso sobre nós. Mas o ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui é o amor que Jesus Cristo tem, um amor compromissado com os seus. Um amor compromissado com Deus, né, em primeiro lugar, e com os seus. Por quê? Porque, irmãos, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, e ele fala isso aqui, como nós acabamos de ler, ele fala isso para Pedro, mesmo sabendo que os discípulos fugiriam para proteger as suas vidas, Cristo os amou até o fim. Cristo tinha um compromisso. O compromisso dele era fazer o bem por aqueles homens. Qual era o bem? O que Jesus poderia fazer de melhor por ele? Irmãos, com certeza seria uma grande coisa, uma bênção, Cristo permanecer com eles. Tá? Quem é que não gostaria de viver o resto da vida com Cristo do lado? Com certeza, esse era o desejo daqueles discípulos. Mas, irmão, o bem maior para eles e para nós era que Cristo morresse. Era necessário que ele morresse. E Jesus Cristo amou a eles ao ponto de ter um compromisso com isso. O meu compromisso é o bem de vocês. Nem que isso me leve à morte. Foi isso que ele fez. Ele foi até a morte. Independente, irmãos, daqueles homens virarem as portas a ele. Independente do fracasso. O compromisso de Jesus era fazer o bem. Qual o meu compromisso para com o meu irmão? Meu compromisso para com o meu irmão é a sua santificação. Independente se meu irmão, desculpe o termo, se meu irmão é um mala. Só para usar a comparação, independente disso. Irmãos, eu sei, às vezes a gente é mala, você pode me chamar de mala. Amarildo, eu sou um mala e reconheço isso, e muitas vezes. Mas você tem que amar esse mala aqui. Buscar o bem desse mala, a sua santificação, porque esse é o amor de Jesus Cristo em nós. O amor de Jesus Cristo em nós nos leva a fazer o bem pelo outro, mesmo sendo um chato, sendo um mala, sendo um irmão que dá dor de cabeça.
Mas se o meu amor, ele tem esse mesmo compromisso que o de Cristo teve, ele faz com que eu vá até o fim, pô. Independente do que ele faça. Independente do que ele faça. Então, irmãos, que o nosso amor seja elevado como o de Cristo. Que o nosso amor seja cuidadoso como o dele. Que o nosso amor seja obediente. Amemos porque o Senhor nos deu essa ordem para nós amar. Nosso amor seja notório, que as pessoas cheguem, que eu vejam isso. E que ele tem um compromisso. Fazer o bem. Então, nos ajude a isso. O Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para isso. Para que Deus possa ser. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela atenção.